Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 18. E hoje nós celebramos a chamada Festa dos Santos Inocentes. No Evangelho de hoje nós ouvíamos falar sobre um anjo que aparece a José em sonho, mandando que se levantasse, pegasse a Virgem Maria com Jesus e fugisse para o Egito, e ali ele deveria permanecer até a morte de Herodes. Isso acontece porque, conforme nós ouvíamos no Evangelho, Herodes, quando percebeu que os reis magos não tinham voltado até ele, porque também, retomando ainda um Evangelho anterior, quando estes reis magos passam para falar com Herodes, perguntando onde estava o rei que havia nascido, este fato o deixa muito preocupado, porque ele pensava que Jesus iria ser um rei que iria retirar-lhe o trono. Um rei para aquele mundo, um rei para aquele lugar, um rei com exército, com força, com poder, etc., e não era capaz de compreender que o reinado do Cristo deveria ser um outro reinado, um reinado diferente. E por causa deste medo de perder o seu trono, Herodes havia recomendado aos magos que voltassem a ele para dizer depois onde estava esse rei, porque a sua intenção era de, depois que soubesse quem era este rei que havia nascido, ele iria, portanto, assassinar aquela criança e não perder o seu poder. Mas como isso não aconteceu, então Herodes fica furioso e manda que fossem assassinadas todas as crianças, todos os meninos que tivessem até 2 anos de idade, conforme ouvíamos no relato do Evangelho. Certamente é uma cena muito triste, porque nós vemos aí o quanto o desejo pelo poder, pela riqueza, o tanto que isso afetou negativamente a este homem a ponto de fazer com que ele fosse capaz de ordenar esta crueldade tão grande. Dizia também no Evangelho que aquilo cumpria uma profecia, falando sobre o choro e sobre o lamento que se ouvia em toda aquela região. Lamento de dor, lamento de sofrimento, lamento daquele que perdeu a sua vida e daquelas famílias que viram perder as vidas dos seus filhos por causa simplesmente da ganância, do dinheiro e do poder daquele que mandou assassinar aquelas crianças todas. E com isso nós percebemos neste Evangelho quanto este desejo pelo poder, pela força, pela riqueza pode ser destruidor. E nós precisamos tomar muito cuidado nas nossas vidas para que não sejamos aqueles que de alguma forma destruímos a vida do outro para poder manter as nossas opiniões, as nossas ideologias, o nosso poder, o nosso status, o nosso desejo de ganhar ou de receber alguma coisa, de ter mais e de cada vez fazer com que a nossa pessoa se torne mais importante do que a outra. Por isso, peçamos ao Senhor que tenhamos sempre esse cuidado na nossa vida, mesmo que este Evangelho trate de uma situação muito específica, se não cuidarmos, nós também acabamos por, de alguma forma, destruir ou desprezar a vida dos outros para garantirmos o nosso poder. Que o Senhor liberte-nos o coração de tudo isso e liberte o nosso mundo de todas aquelas pessoas que agem desta forma, principalmente aqueles que têm mais poder e que, ao invés de cuidar da vida das pessoas, acabam tomando decisões que destroem as vidas daquelas pessoas inocentes e que perdem a sua vida por causa de decisões que não visam o bem, mas sim o poder, a autoridade e as riquezas. Que Deus nos abençoe.